Olá, eu sou a Adriana Oliveira, editora de cultura do jornal Correio de Uberlândia, e estou aqui para compartilhar uma história com vocês. De 23 a 27 de maio, eu tive uma experiência que eu acho que é algo que vai ser único na minha vida para sempre. Eu fui convidada por uma agência de Tóquio para conhecer a cidade, para conhecer a capital japonesa. Isso veio através de um e-mail que chegou lá no Correio de Uberlândia. Vi que eles estavam selecionando jornalistas do mundo todo para levar, para incentivar o turismo em Tóquio, que é também uma cidade candidata à sede das Olimpíadas de 2020, que vai dar depois a do Brasil. E eu fiquei 2 semanas com aquele convite, vou fazer a minha aplicação, vou me inscrever ou não, tipo aqui, Uberlândia, interior, Triângulo Mineiro, que chance que eu tenho de concorrer com jornalistas do mundo inteiro, e tudo isso em inglês, né? Inglês não é também a minha primeira língua. Mas eu resolvi, falei, quer saber? Há 13 anos o Correio acreditou em mim e dessa vez foi a vez de eu acreditar no Correio. Então, assim, eu tive muita fé que eu trabalho num veículo que tem muita tradição, que trabalha assim com assuntos muito ligados realmente à verdade. E eu resolvi me inscrever e tive a felicidade de ser aprovada. Foram mais de 100 inscritos e 8 pessoas foram levadas a Tóquio. Eu sou a única brasileira do grupo e fiquei lá esses 5 dias aproveitando tudo que Tóquio tinha de melhor. Das 6h30 da manhã à meia-noite a gente tinha uma programação muito extensa e eu vou contar um pouco para vocês dessa experiência. O que a Sunnyside pretendia ao levar jornalistas de várias partes do mundo para Tóquio? Eles queriam mostrar o que Tóquio tem de melhor. Então, para eu passar por essa seleção, eu tive que mandar uma proposta de cobertura. E para mim, assim, eu sou uma pessoa apaixonada pela minha profissão, adoro escrever, adoro contar histórias, e eu sabia que lá eu ia ter, assim, muita fonte bacana. Então eu mandei uma proposta que engloba esporte, economia, entretenimento, cultura e um pouco da vida também, do cotidiano do japonês. Então essa minha proposta foi aprovada e é essa história que eu vou contando aos poucos agora no Correio de Uberlândia. O que eu presenciei lá em Tóquio foi um intercâmbio também com jornalistas de várias partes do país. Eram pessoas da Itália, Estados Unidos, Colômbia, Argentina e do Reino Unido. Então, ver como essas pessoas trabalham, ver como eles lidam com seus veículos diariamente, para mim foi também um aprendizado bacana, porque eu pude trazer para cá, para o Jornal Correio, algumas dessas experiências. Eu achei muito interessante, porque todo mundo fala, nossa, o Japão é tudo super tecnológico, tem tablets por todos os lugares, as pessoas estão sempre antenadas nas últimas tendências. E o único jornalista japonês que acompanhou a gente para a cobertura de uma revista local lá de Tóquio, ele ainda é fiel ao bom e velho bloquinho de anotações, gente. Então, eles trabalham muito essas tradições com a tecnologia, tudo muito junto. E o que eu trago de mais interessante aqui para o jornal é manter essa vontade de contar histórias, de saber ouvir as pessoas. E o que o Grupo Algar faz, assim, que é uma empresa que é de gente servindo gente, a gente tem os nossos maiores exemplos, são de empreendedores, assim, pessoas que começaram do nada e construíram verdadeiros impérios. Então, isso lá no Japão também é muito respeitado, é a tradição, a família, que convive também com o que há de mais moderno na noite. Então você sai, por exemplo, de um restaurante onde tem todo um processo para você chegar, tirar os sapatos, se sentar, conversar com seus amigos e vai para um Robot Restaurant, por exemplo, onde em um espaço mínimo eles conseguem fazer um espetáculo de luz, de som, de música com robôs de 2 metros de altura num espaço que a gente, assim, sequer imagina que isso seja capaz de ser feito. O que mais me surpreendeu lá foi a questão da organização e da ordem. Algumas regras são realmente muito necessárias para que as pessoas convivam bem. Tóquio tem 13 milhões de pessoas. Então, se você não respeita horário,
Se você incomoda os outros, se você joga lixo no chão, você imagina como não seria essa cidade. Então, ao ver como eles conseguem manter uma cidade com uma população tão grande, limpa, organizada, onde as pessoas se respeitam, acho que foi assim um aprendizado que eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente precisa assim trazer isso para cá. Os fatos e as curiosidades que me chamaram mais atenção começaram a acontecer no aeroporto. Desembarquei, fui muito bem recebida e entrei no ônibus para a gente ser levado lá pro hotel que a gente ia ficar. Tinha um sinal lá que era proibido falar ao celular. Eu achei isso assim estranho mesmo, né? E perguntei depois para as pessoas que estavam acompanhando a gente se realmente isso acontecia em todos os veículos públicos, de transporte público. Trem, metrô, ônibus, não se fala ao celular. É uma forma de respeitar a pessoa que está do teu lado. Então, assim, o japonês ele já tem essa rotina super acelerada, muito trabalho, eles são muito focados no trabalho. Então, quando você pode ter um minuto de silêncio, uma tranquilidade, então isso deve ser respeitado. Eu achei isso bem interessante. O respeito à terceira idade. Então, também é muito constante. Você vê, assim, velhinhos, velhinhas, alguns inclusive em cadeira de rodas, participando de eventos culturais, como nas apresentações de teatro no Kabuki Theater. Eles vão, eles se divertem, ao mesmo lado de uma senhora de kimono, vestida da forma mais tradicional. Você vê as meninas com os uniformes colegiais, você vê alguém vestido como um personagem de mangá. Então esse tipo de coisa, assim, esse encontro de culturas nesses lugares me fez perceber que é muito interessante, assim, que as pessoas, mesmo que elas sejam muito diferentes, elas podem conviver juntas sem conflito. Então o respeito à individualidade nesse coletivo é algo também que eu acho que a gente deve trazer muito mais para cá. Tóquio é uma metrópole muitas vezes comparada a Nova York, Londres e Paris, porém não tem o mesmo número de visitantes. Primeiro porque é muito difícil para a gente chegar lá, né? Então aqui do Brasil, por exemplo, são em média 22 horas de viagem. Então se você quiser ir para Tóquio é bom se preparar, porque assim é difícil chegar lá, mas a partir do momento que você chega e você dá de cara com tudo que eles têm lá, você vê que vale a pena. São prédios maravilhosos, são prédios muito bem feitos, uma arquitetura assim que respeita também a tradição deles. Por exemplo, se você for visitar um templo budista, então você vai ver que lá as coisas estão realmente como eram há séculos e séculos passados. E isso sempre muito junto lá, por exemplo, da Skytree, que é a torre mais alta até hoje, né, construída. Então você tem isso assim de repente no skyline que você vai ver o templo e a torre lado a lado. Para o japonês, tudo tem a sua hora e tem seu lugar. Eu acho isso muito interessante, porque você pode pensar, eles não sabem se divertir, eles trabalham demais, eles estão sempre muito taciturnos. Não, não é assim. É porque quando tem que ser assim, quando tem que trabalhar, eles focam no trabalho. Mas coloca eles dentro do karaokê, leva eles pro Robot Restaurant e você vai ver que eles sabem sim se divertir bastante. E o fato de trabalhar muito em grupo, isso é outra coisa que eu acho que vale na nossa empresa também, isso é muito válido, porque você sabe que se trabalhar em grupo, o crescimento individual ele vai ser muito maior. Essa proximidade da tecnologia com os lugares mais tradicionais muito me agradou, porque, por exemplo, você tem um prédio como o do governo de Tóquio, por exemplo, que você vai do primeiro ao 45º andar em 55 segundos no elevador. Você nem sente a partida. E ao mesmo tempo você tem lá um templo budista que é super tradicional, construído praticamente à mão mesmo, assim, tábua por tábua, pedra por pedra, e tudo isso é muito valorizado. Tem também assim algumas profissões que eu desconhecia que existia, por exemplo, como um mestre de chá, o Tea Master, né? Que a pessoa chega a estudar entre 3 e 5 anos para se tornar um mestre na arte de fazer chá. Então, o japonês, ele ensina pra gente essa coisa da importância de se ter paciência, porque um trabalho, para ele ser bem feito, ele tem que ser muito bem apurado, como qualquer reportagem que a gente, no caso, vai escrever. Ele tem que ser feito com muito carinho, muita dedicação, para não deixar falhas, e tem que também pensar principalmente naquela pessoa que vai receber esse seu trabalho, independentemente de que área ela seja.
esse depoimento, você associado do Grupo Algar, vai poder encontrar um material adicional também no site. Eu tenho lá, preparei para vocês um PowerPoint muito legal. Tem vídeos que eu gravei aleatoriamente pelas ruas, mostrando um pouco assim do que parece Tóquio, né? Principalmente as áreas externas. Tem uma galeria de fotos bem bacana. E ainda, para você que de repente tem muitos amigos, tem família que gostaria de conhecer Tóquio, é só indicar o jornal Correio de Uberlândia, porque a série já está no ar, são várias reportagens. E se você perder a edição impressa, pode procurar também no nosso site, no correiodeUberlândia.com.br. Por hora é isso, um abraço e até a próxima!